Está começando o segundo episódio aqui do Aceleradores de Crescimento, o podcast que vem desmistificando. A nossa missão é desmistificar o marketing para pequenos negócios, certo? Eu sou o Marco Andreoli e ao meu lado está o Marco Júnior. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bom? Perdão pelo atraso, a gente sabe que era para ser quintas-feiras, mas acredito que vocês vão nos perdoar, porque o episódio de hoje, na verdade, ele vai ser uma coisa muito interessante, principalmente para o empresário local, o empresário que tem uma empresa que, eu não faturo milhões ainda e tal, e a gente vai falar aqui de um tema que é muito falado. Sempre que a gente vai trazer um cliente novo aqui para dentro da agência, ou quando a gente vai para o mercado, networking, cara, uma coisa que a gente vê muito e escuta muito é a seguinte frase, Marco Andreoli. O meu marketing não funciona. O marketing da minha empresa não funciona. Eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, já fiz aquilo e nada funciona. Eu não consigo vender através do marketing. E essa é uma dor que o dono de negócio local, né? O dono de negócio local tem muito essa dor. Então, assim, hoje a gente vai... A nossa missão hoje aqui, tá, Júnior, é nós desmistificarmos, mostrarmos para você ou para você que é um empresário local que a gente pode sim, aliás, a gente não, você vai sim ganhar dinheiro através do marketing. O marketing vai fazer vendas para vocês e não só coisas bonitinhas. Perfeito, muito bem colocado. Vamos pensar o seguinte... Meu marketing não funciona, tô estressado, tô com raiva, eu clico no botão impulsionar o dia inteiro, eu gravo o trend e meu Deus do céu, não sei mais o que fazer, tô perdido e tenho essa crença na minha cabeça. O meu marketing não funciona. Por onde que nós começamos a desmistificar isso para essa pessoa, para a pessoa que pensa nisso e tem essa crença na sua cabeça? Verdade. Geralmente as pessoas vêm com o empresário, né, o empresário local, vem com essa ideia do marketing não funciona, porque a visão dele sobre o marketing e a visão das pessoas que o cercam, né, seja os seus funcionários, a mulher dele, ou no caso, se a mulher é empresário, o marido, os amigos, a visão que todo mundo tem de marketing hoje em dia, que é uma coisa muito falada, mas sim, a visão que é? É um vídeo no Instagram, é uma coisa no TikTok, quem sabe o tal do tráfego pago, né? Eu boto lá na rádio, faço anúncio na rádio, sei lá, falando de negócio local, né? De negócio, botei um outdoor, mas as pessoas não acham que isso é marketing. Elas, tô fazendo nossa propaganda aí, tá? Certo. Na verdade, alguns acreditam que isso é marketing. Isso, né? Hoje marketing. Fala muito marketing e tal. Quanto mais popular vai ficando o marketing, mais limitada vai ficando a visão das pessoas sobre o marketing. Exatamente. Isso é um grande problema, porque a pessoa tem essa visão que o marketing é a propaganda, né? Sim. A propaganda em si, ela é um canal, ela não é um canal, são vários canais, né? Mas ela é uma das ferramentas que você usa para publicizar, para divulgar aquilo que você faz, ou divulgar brand, ou sei lá o quê, entendeu? Produto, serviço, enfim, né? Então, a propaganda existe, é sim uma ferramenta, mas ela não é o marketing. Marketing é você analisar todo o negócio de cabo a rabo, como diria o meu professor, de cabo a rabo, entender o que está acontecendo, e aí sim você começar a colocar ali os fatores, ou o que você tem que colocar para aí dar certo. Então vamos pensar assim. O cara diz que já fez de tudo, ou a mulher, né? Enfim, o empresário ele fala que já fez de tudo, já tentou de tudo no marketing, nada dá certo. O que é a primeira coisa que a gente tem que entender, o que a gente tem que fazer de início ali para começar a desmistificar? Acho que a gente até deu uma pulada, mas seria o quê? Seria entender o que ele já fez? Seria esse o primeiro passo? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa, quando a pessoa me vem com essa história que o marketing não dá certo, ou eu fiz marketing para minha empresa e não deu certo, eu começo a dizer o seguinte, cara, eu vou fazer 4 perguntas para você aqui, e dessas 4 perguntas eu quero entender, tá? Se realmente, se as 4 perguntas dele forem negativas ou não tiver sentido, se essas 4 perguntas não tiverem sentido para ele, aí realmente não tem o que fazer para essa empresa, né? Mas vamos lá. Eu acredito que até hoje nenhum caso foi esse, tá? Deixando bem claro isso já. Vamos lá, então. A primeira coisa está muito certo, é entender o que já foi feito. Porque quando a gente pega um negócio novo, geralmente a gente faz uma coisa chamada diagnóstico, é diagnosticar como médico mesmo, né? O médico senta na tua frente e pergunta, o que você tem? Onde é que você sente dor? O que dá depois da dor? O que você faz antes que te dá dor depois, entendeu? Então é isso. A gente vai diagnosticar para entender o seguinte, o que esse cara já fez? Eu já fiz, eu
como você falou ali, eu cliquei no botão impulsionar, de algumas coisas que eu achei bonito no meu Instagram. Eu fui lá e contratei falando de negócio local aqui, tá, gente? Vamos falar de negócio local. Eu contratei um influenciador aqui que eu achava legal, e o cara tinha bastante seguidor, eu coloquei lá, não deu certo. Vamos pensar o que as pessoas fazem, geralmente. Clica no botão impulsionar. Clica no botão impulsionar. Botou na rádio. Botou na rádio é uma... distribuir panfleto. Geralmente, tu pode contratar também ali uma pessoa para vir fazer vídeos divulgando um produto, uma promoção específica. Exato. Né? Acredito que muito empresário local faz isso. Contratei um social media, foi lá e fez umas postagens com mais linda no meu Instagram. Pois é. Nada disso deu certo, tá? Aí eu vou perguntar para ele. Realmente, nenhuma dessas ações, em nenhum momento, ela deu ROI, ela deu retorno sobre o investimento? Cara, eu não acredito que o cara tenha feito um monte de coisa e não tenha dado. Mas vamos supor que nada tenha dado. Então, as ações estão desconexas. Primeira coisa que a gente vai... O diagnóstico é esse. As ações estão desconexas. Porque se eu chamar um influenciador... Vamos pegar essa parte do influenciador, né? Para o meu pequeno negócio. Eu tenho que entender o que eu quero com aquele influenciador. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, tá? Tem uma loja que vende roupa, que vende moda masculina e feminina para jovens e adultos. Beleza, boa. Tá? Então, assim, é bem específico para jovens, tá? Eu vou trazer um influenciador. Esse influenciador, ele fala com o público que segue ele, é o público realmente da tua loja, do teu produto? Porque pode ser, por exemplo, tem os influenciadores de notícias, que as pessoas que seguem só querem ver desgraça. Aí, sim, tem muito. Exatamente, para esse mundo da loja ali, não tem nada a ver, porque a audiência dele é uma audiência de problema. Sim. Certo? Então, quem quer ver ele, olha bem, a gente tem que entender em que momento que a pessoa está do outro lado lá. Ela vai ver aquele influenciador quando ela quer notícia, ela quer barulho, ela quer confusão, ela quer saber o que está acontecendo. Né? Já espera isso. Espera por isso. Aí no meio disso o cara tá lá. Aconteceu um acidente aqui, pessoal, em nome da loja não sei o que tem o seu melhor. Cara, isso é horrível pro marketing. Isso é horrível. Você tá matando o seu marketing se você usa essa estratégia. Aqui a gente tem um exemplo bem grotesco. Bem grotesco. Mas entenda que, na verdade, se você não tiver a tua marca bem posicionada, bem consolidada, com um objetivo, com o teu produto estando bem definido e a comunicação, os touch points da tua marca estando bem definidos, cara, não importa. Se você vende roupa e contratar um influenciador de comida, talvez já não dê certo. Talvez não dê certo. Então você tem que entender qual é o público que ele entrega, você tem que entender muito bem antes de tomar a ação. O marketing ele vem muito antes da ação e também depois da ação, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante quando você escolher a tua ferramenta, a tua estratégia de marketing, é muito importante você entender se aquilo fala com o teu ICP, o teu público ideal. Certo. E aí eu vou para a segunda pergunta, que é isso. Você já definiu um público ideal, meu amigo? Entendeu? Então, essa é talvez a coisa crucial. Quando eu começo a trabalhar com marketing, que eu vou entender o meu negócio, que eu vou começar... Não, eu quero olhar, né, do ponto de vista de marketing para o meu negócio. A primeira coisa a fazer é entender o seu público. Lógico, depois que você já tem o produto, né? O produto é a primeira coisa. Então, mas o produto também vem a partir de um público, né? Então, isso. Se já traçou o teu público ideal, eu tenho uma loja de materiais de construção, por exemplo, tá? Certo. Se a pessoa, dona da loja, me disser assim, qualquer um que esteja vivo, ele vai precisar do material de construção, de um parafuso, de um prego, Ele tá certo? Com certeza. Ele tá certo. Em algum momento da vida dele ele vai precisar, com certeza. Mas o público ideal, o ICP, né, o ideal, o cliente ideal, ele não é isso. É a gente focar aquele cara que mais precisa, aquele cara que mais vai fazer a compra, ou aquele cara que mais vai à tua loja, aquele cara que mais precisa desse mundo, o cara mais conectado com esse mundo. Então eu vou dar exemplos. O marceneiro Com certeza. O pedreiro o engenheiro, cara. Engenheiro, eletricista, o cara, né? Enfim, existe várias pessoas que são o teu público ideal. Então, é ali que você tem que concentrar o teu esforço. Lembra do 80-20? Você tem que concentrar nos 20%, que é o que vai trazer o 80% de valor para o teu negócio. Sim. Você entender o seu público ideal, é a coisa mais importante, né? E como é que faz isso? Que aí que tá o problema. Como é que eu faço isso? Se você já tem um negócio aberto, Júnior, vamos concordar comigo. Se eu já tenho um negócio aberto, onde que eu vou buscar o meu cliente ideal?
Meu Deus, começa a pensar gente, na minha loja, para os meus clientes, não existe segredo. Se você já está rodando, teu negócio já está funcionando, o melhor local, a gente já falou isso no episódio anterior, o melhor local para você entender quem são as pessoas que compram de você são com as próprias pessoas. Exato. Então, se você já tem clientes entrando, faça uma seleção ali, ó, comece a entender. Você pode fazer pesquisa com o cliente, você pode perguntar, tipo, como fazia antigamente mesmo, lembra? Pode fazer na mão, você pode mandar pelo WhatsApp. Vamos usar as ferramentas. Você pode usar as ferramentas do WhatsApp, você pode usar outras ferramentas como IA para fazer isso, mas por que não? Se você tem um ponto fixo, a gente chama de PDV, né, que é um ponto de venda, né? Então você pode conversar com as pessoas ali. A pessoa chegou ali e disse, ó, negócio é o seguinte, ó, posso fazer umas perguntinhas para você aqui? Tá? Isso. Tu vai entendendo se a pessoa é ou não o teu cliente ideal e você vai começar a traçar um perfil. Tá? Existe uma pergunta que ela não foi elaborada, mas ela foi lapidada, porque se existe pergunta de satisfação de cliente, né? É muito antigo isso, tá? Existe não ia dizer centenas de anos, porque nem o marketing tem centenas de anos, né? Mas vamos botar assim, ó, existe há muito tempo já perguntas de, de classificação de cliente. Sim, né? sim. Não é classificação. No caso, é a satisfação do cliente, tá? Mas não o dono, né, mas o cara que criou a Apple lá, que morreu, né, ele lapidou a pergunta. Ele resumiu uma pergunta de satisfação do cliente em uma pergunta só. E a pergunta era o seguinte, ó, você recomendaria o iPhone para alguém da sua família ou o seu amigo? Porque é o seguinte, gente, ó, se o cara te recomenda, cara... Tu é o the best. Tu é o the best, entendeu? Não tem como. Então, assim, ó, nós acabamos de fazer um lanche aqui, tá? Sim. Você recomendaria aquele lanche? Nem... Como é que é aquele meme? O cara chega e pergunta assim você votaria? Muito antigo, meme muito antigo. Acho que o pessoal que tá assistindo a gente vai lembrar. O cara chega e pergunta assim pra um senhor numa entrevista, você votaria numa mulher pra presidente? E ele olha assim pra câmera, nem que fosse a mim, então nem se fosse o meu lanche. Eu recomendaria pra alguém. Então, assim, ó, comemos um lanche agora, não conhecíamos, fomos testar e é ruim. Aí tem duas situações. Nós, como cliente, tá? Nós vamos dar o feedback pro cara que não é bom. Acredito que ele venda muito, né? Porque, o cara tá em todas as plataformas e tal. Vamos supor que ele venda muito. Vamos supor, né? Ele vende muito. Ele deve receber muitas avaliações. Então, uma avaliação a mais, acho que vai complementar o que tu ia dizer e agora. Exato. Mas o que esse cara tem que fazer? Ele tem que olhar a maioria dos comentários, a maioria das avaliações e comentários, etc., e entender do cara que tá tete a tete com ele, lá que come lá no negócio dele, para entender o seguinte, o que tá bom, o que faz a pessoa voltar no negócio dele. E aí ele começa a traçar o perfil ideal. Então talvez para mim, para nós aqui a batatinha do lanche dele não seja boa, mas pro cara que tá saindo da faculdade naquela correria... Que come todo dia... O cara tá show de bola, entendeu? Porque ele quer uma coisa barata e rápida, entendeu? Vou dar um insight poderoso aqui, que eu acho que vai funcionar bastante para você que tem um negócio local. Pratica o sempre e o nunca. O que seria isso? Sempre pergunte, sempre tenha uma pesquisa de satisfação e entenda se o serviço está sendo bem prestado e o produto foi consumido da maneira... Enfim, sempre tenha feedbacks e nunca deixe de responder. Nunca, jamais. Independente se é o seu cliente ideal ou não, nunca deixe de responder e vá criando cada vez mais esse relacionamento com o cliente, certo? E como é que eu faço para entender fora essa pesquisa? Cara, a segunda coisa que tem que fazer é mapear a jornada do cliente. Até ele entrar na tua loja, o que aconteceu na jornada dele? Ele te descobriu aonde? Ele entrou em contato contigo a primeira vez aonde? Na rede social? Foi através do WhatsApp? Alguém indicou? Qual foi a jornada que esse cara fez até chegar a comprar de você? Então, se você mapear essa jornada, você começa a deixar ela mais saudável, você começa a deixar ela mais... entendendo cada parte, cada etapa, né? Exato, não, e tu vai melhorando cada etapa. Por exemplo, vamos supor que o teu atendimento lá na tua loja, lá, seja que nem chamamos de atendente, né? Não sei por que isso, atendente não vende, né? Atendente é o cara que só atende, né? Então vamos supor que tem uma pessoa lá, um vendedor lá que ele recebe no WhatsApp. Como é que é a resposta do WhatsApp? É um touch point, é um ponto de contato. Sim. Como é que é a resposta? Não... Cara, o cara, se tiver tempo, ele fala, se não tiver tempo, eu deixo pra depois. Cara, tá aí já, você tem que melhorar esse touch point. Lá no Instagram, por exemplo, lá no Instagram, a pessoa manda um direct.
é um touch point. Então, o que eu estou falando? O que eu estou falando no Instagram é um outro ponto de contato. Se eu tenho um site, o que está acontecendo lá no site? Está funcionando? Não está? Está sendo achado pelo Google? Não está? Tem palavras que as pessoas conseguem achar? Não tem? Então, assim, mapear todos os pontos de contato com o cliente. Isso arruma a jornada do cliente, né? A jornada de compra do cliente, que a gente chama, né? Isso também melhora o tal do funil de vendas, né? Eu tô falando aqui para negócio local, tá, gente? Então, assim, você que é dono de negócio local, tu fala em funil de vendas, o cara pensa que é uma coisa lá do digital, né? Funil de vendas é um negócio do digital, é só o iFood que faz. Não, cara. Funil de vendas você faz aí na tua loja, tá? O que é o funil de venda? Bora lá, tá? Você botou um vídeo de uma pessoa provando uma roupa no Instagram, tá? O que é isso? Topo do funil. A pessoa tá rodando o Instagram aqui, ó. Produto. Ela não te conhece, tá? Mas ela viu, ela gostou, achou interessante, achou a roupa bonita, por exemplo, lá. Então, assim, aquilo ali ela tomou consciência. Ela era uma pessoa inconsciente e ela tomou consciência, né? Do teu negócio, enfim, do teu... A partir daquilo ali, ela começou a te seguir. Aí ela desceu um nível no funil. Ela já tem consciência e já está dentro do teu ecossistema, né? Isso falando de Instagram, tá? Sim. Então começou a engajar. Se o cara visse através de um rádio, por exemplo, ouviu no rádio, depois ele ia te procurar no Instagram. Olha que legal. Ó. Geralmente, hoje, no mundo digital, muito se leva o meio de funil para o Instagram, né? Muito. Exato. O negócio local, ele tem que ser omnichannel. Ele tem que cross-channel, né? Que chama, né? Sim, ele tem que estar em todos os canais. Ele tem que conversar todos os canais. Sim. Então, assim, por exemplo, nada contra você anunciar no rádio, mas do rádio, se a pessoa gosta de você, qual é a primeira ação que ela vai gostar do teu negócio, que ela se interessar pelo teu negócio? Geralmente ela vai procurar você no Instagram. Se o teu negócio não é um negócio de necessidade, daí ela procura no Google. Mas se é um negócio como uma loja, que a gente está falando aqui, uma loja, uma lanchonete, uma pizzaria, coisas comuns, tá? Ela vai procurar no Instagram. E aí lá ela vai descer um nível de consciência. Ela não tinha consciência talvez do problema ou da solução, ou ela não tinha desejo, e ela tomou o desejo através de um anúncio no rádio, através de um panfleto na rua, aí ela desceu um nível, que ela chegou lá no teu Instagram, ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp, sei lá, ela quer saber um pouco mais sobre a empresa, tá? Quer saber a coleção, quer saber o cardápio, ela está no meio do funil. Tá? E aí, depois disso, ela vai ter uma outra comunicação, ou ali mesmo você já consegue fazer uma comunicação de venda, onde ela vai decidir pela venda. Entender o cliente ideal também é entender qual é o momento que esse cara tá. Por isso que quando a gente fala de jornada do cliente, quando o cara vê um panfleto na rua lá, o cara te entregou um panfleto na rua, assim, ó, roupas de inverno e verão agora tem. Ele tá no momento de compra, ele tá passando, eu fui pro centro pagar conta, tá? E aí me entregaram um panfleto dizendo que roupas de inverno agora, assim, eu estou no momento de compra? Não. Então, porque eu tô com outra coisa na cabeça. É a mesma coisa do Instagram. Eu tô lá vendo o que tá acontecendo com o vizinho, com a Virgínia que se separou, entendeu? Eu tô nessa parada aí. Mas apareceu para mim. Então, aquele ali não é o momento de você fazer uma oferta. Aquele momento ali é o momento de você fazer com que a pessoa tome ciência, né? Aí depois disso, na hora que ela entrar no teu ecossistema, aí sim você pode fazer uma oferta, etc. E a segunda pergunta que eu faço para o cara, para entender se o marketing dele dá certo ou não, por que o marketing dele não dá certo, é isso. Ele entendeu o cliente, ele mapeou a jornada, ele conhece todos os pontos de comunicação com o cliente, ele definiu o ICP, ele definiu um funil de venda, ele fez tudo isso. Não, eu já fiz tudo isso aí. Pô, então o cara tá... Nossa Senhora! O cara tá muito... salva de bênçãos para esse cara. Mas vamos supor, então, que ele praticou tudo isso, realmente, ele definiu, ele estruturou, ou talvez ele não tenha estruturado 100% da forma mais correta, mas ele imaginou isso na cabeça dele e fez lá tudo isso. O que seria a terceira pergunta? Sim. Mas qual é o objetivo daquela publicação que ele está fazendo? Qual é o objetivo que ele tem por trás dessa comunicação, desse marketing que ele acha que está fazendo? Se eu vou publicizar alguma coisa, se eu vou fazer alguma ação de marketing, eu tenho que ter uma intenção por trás. Entender o objetivo, definir um objetivo claro para cada ação de marketing.
Existe um objetivo principal, talvez a tua norte, né? A tua North Star, estrela do norte, né? Onde você vai estar sempre olhando para aquela coisa que você mensura, por exemplo, eu quero ser a melhor pizzaria da cidade. Pô, é uma baita de uma meta, de uma North Star, né? De uma meta estrela do norte. A partir daquilo ali, quais são as ações, né? Quais são os objetivos, ações, enfim, metas que eu tenho que fazer para é um passo de cada vez. Sim. Porque o pequeno negócio ele não tem dinheiro para gastar. Ele não tem dinheiro para gastar, ele não tem tempo para gastar. Ele não tem, a gente costuma dizer que são os maiores negócios do Brasil, né? São os pequenos negócios. Então, tinha que ser os caras que mais entendem do negócio, cara. É verdade. Tinha que ser os caras que mais... Por quê? É ali que tá o dinheiro rodando. E se é ali que tá o dinheiro rodando, cara, eu não tenho tempo para perder dinheiro. Vamos fazer um exercício aqui, Júnior? Bora. Olha só, se eu tenho um negócio pequeno, vamos supor que eu tenho uma padaria, tá? E aí agora na padaria, o meu objetivo é o seguinte, eu preciso vender, 30 mil mês para mim conseguir equilibrar minhas contas, etc, pagar funcionário, etc, beleza? E ter lucro. Tá? Então, lógico que tu vai ter todo um processo interno, né, de financeiro e para gastos, etc. E o processo de marketing, como é que fica? Aí é o seguinte, você vai olhar cada ponto. Isso a gente faz muito aqui, tá? A gente trabalha com growth marketing, que é você acelerar o crescimento. Entender aonde. Onde é que tá aquela alavanquinha que eu mexo ali que vai mexer o meu crescimento, tá? Então a gente faz muito isso. A gente vai olhar o marketing do cara, ele tem a possibilidade hoje, ele tem grana lá. Ele tem lá, vamos supor, R$1.000 mês para investir em marketing. 7% de 30 mil, geralmente, é o que o empresário local ali tem no bolso. É isso? Né? Vamos supor que ele fature 30 mil, geralmente ali 3 vezes 7, 21, ele tem 2.100. Olha, já é um investimento considerável. Se ele tiver um financeiro bem organizado, ele deve ter aí em torno dos 7% de investimento em marketing. E olha que dado interessante, né? Então, isso é um dado do mercado. Então, se você aí com um negócio local, cara, tá na hora de você pensar em deixar 7% para você investir em marketing. Agora, o que fazer com esse negócio? Aí como a gente tá falando, objetivo, meta, estruturação. Não adianta você, eu tenho 2.100 para investir em marketing, 500 no influencer, 200. A gente já falou aqui, se você quer parar de ter a mentalidade de o marketing não funciona, você precisa seguir essa lógica, você precisa ter essa estruturação. Exato. Então, a primeira coisa é isso, é entender o seguinte, eu preciso vender mais aqui na minha porta, então eu tenho que fazer com que o marketing traga gente para minha porta. A localização dela já é marketing, concorda comigo? Perfeito. A localização na padaria, o estacionamento na frente da padaria já é marketing. Porque o estacionamento é marketing no momento em que você precisa ter mais estacionamento ou menos estacionamento. Precisa ter um insight, eu acredito que seja mais ou menos por aí, mas a padaria ela precisa ter uma visibilidade muito boa do local que ela tá, porque muito dos produtos que se consomem em padaria são ocasionais, né? Você tá passando, ou você, enfim, você pode estar tomando uma ação e a partir daquela ação você ir consumir um produto. Então isso já é marketing, tá? Antes de você pensar em colocar o teu PDV em algum lugar, você já tem que pensar em marketing. Eu tinha, porque infelizmente morreu meu tio, nós morávamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tá? E ele saía, a gente morava num bairro chamado Santa Amaro, tá? Aliás, ele não morava no Santa Amaro, ele morava em outro bairro, mas ele saía do bairro dele, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, ele saía do bairro dele e rodava 2 bairros para frente para ele comprar pão. Sendo que tinha padaria no bairro dele, mas ele queria o pão que tinha naquela padaria, porque, cara, até uma vez eu perguntei pra ele, eu era pequeno, eu era criança, daí ele falou, não, vamos com o tio aqui, eu fui, acho que algumas vezes, comprar pão com ele, e ele tinha todo um processo, era místico aquilo dele buscar o pão. Né? Então, olha que interessante, ele foi cativado por aquele negócio, né? Aí, nós estamos falando de produto, então o produto, ele buscava a qualidade daquele produto. Então, marketing não é só o teu Instagram, tá, meu amigo? Essa jornada que o marketing trouxe pra gente, ela tem muito a ver com pertencimento. Quando você tem uma comunidade, que a gente falou um pouquinho no episódio passado, você tem uma comunidade, você tem um produto, você tem um serviço muito bem estruturado, isso vai se tornando natural e habitual entre os teus consumidores. Então, cara, não ache que isso, nossa, meu Deus, é uma coisa desconexa. Não. Você
consome uma marca, por exemplo, você usa a Apple, né? Vamos usar de novo, porque geralmente é uma das coisas mais fáceis pra gente citar exemplos, né? Mas você usa a Apple, você já tem essa sensação de pertencimento e você já utiliza os produtos da forma que a comunidade da Apple traz essa sensação. Saindo um pouco da ideia da padaria, para lojas isso funciona muito, né? Funciona. Existem lojas famosas no Brasil aí, de pequenas franquias, que elas fazem isso, né? Elas criam mini comunidades, né? Sim, e os consumidores veem muito isso de uma forma que é até um pouco inusitada pra mim, na verdade. Vamos supor, né? Eu quero comprar uma jaqueta. Tá frio, eu quero comprar uma jaqueta e tal. E aí eu vejo que tem uma loja que eu sigo, eu gosto muito, eu acho muito massa a jaqueta deles e a jaqueta tá R$350. Beleza? Ok, tá, beleza, normal o preço deles. E aí um certo dia, vem um amigo meu e fala assim, pô, Marklin, tal, você viu aquela jaqueta nova e tal? Não, beleza, legal, show, acho que eu vou comprar, tá 350 lá na loja tal. E ele pega e fala pra mim, pô, mas tá muito caro. Ali no, sei lá, Mercado Livre e tal, tu consegue a R$200 e tal, e não sei o quê. Por que motivos eu ainda vou decidir comprar na loja de R$350? Isso tem a ver com marketing. Não acredite que não, não ache que não é, tá? Isso tem a ver totalmente com marketing, como a gente tá falando. Comunidade, sensação de pertencimento, valores da marca, tudo isso é o que o consumidor já tem de visão dentro dele e vai enxergar na marca. É que a gente não pode falar aqui todas as estratégias, né? Nós estamos dando um reviewzão aqui, né? Então vamos voltar um pouquinho atrás aqui, ó. Que nós estávamos falando sobre objetivos, tá? Para cada ação. Então, assim, ó, essa ação aqui é para trazer o quê? Trazer gente pelo WhatsApp? Ah, boa. Então, como é que eu faço uma ação para trazer gente pelo WhatsApp? Eu vendo pelo WhatsApp. Eu, pelo menos, faço a pré-venda. Eu entrego, sei lá. Então, eu vendo pelo WhatsApp, tá? Ah, não, é para trazer gente para minha loja, para o meu ponto de venda? Beleza, então tem uma estratégia para ponto de venda. Eu preciso só trazer gente por dentro do meu Instagram, porque ali eu vou conseguir fazer uma live shop, ou ali eu vendo mesmo, o cara manda no direct, eu tenho uma loja de roupa, eu já vendo por ali. Show de bola. Qual é a estratégia para trazer gente para ali? Então, para cada coisa que você vai fazer, existe uma estratégia diferente, existe um objetivo diferente. Voltando agora no início do nosso bate-papo aqui, a pessoa dizia que o marketing do negócio dela não dava certo, né? Agora, me responde o seguinte, quais são as últimas ações que você fez de marketing na empresa? Ah, nós contratamos o João Influencer, que o cara é estourado, o cara tem 200 mil seguidores, estouradaço. Beleza. O que você vende? Aqui a gente vende peças para caminhão. Entenda o seguinte, não é uma moda, tá? O influencer marketing, né? Influencer marketing, né? Ele não é uma moda. Ele veio para ficar e ele funciona e funciona muito. Agora, se eu vou contratar, eu não estou fazendo UGC, eu estou fazendo outra coisa assim, eu estou contratando alguém para fazer isso, cara, eu tenho que entender se aquela pessoa vai falar com o meu ICP ou não. Porque se ela não falar com o meu ICP, eu estou jogando dinheiro fora. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo bem básico, nada contra rádios, tá? Mas é a mesma coisa do cara que quer fazer ele quer fazer uma promoção de açaí no negócio dele lá, que só é frequentado por pessoas de 15 a 21, 22 anos. E ele vai e coloca na rádio local. Cara, ele tá morto. Porque o público dessa faixa etária ouvindo rádio é muito pequeno. É muito pequeno. Era mais fácil ele pegar o João Estouradão, então, que fala com o público dele, faz engraçadinho. Aí faz sentido, e tal. Tá? E aí chegou o momento de eu investir. Onde eu invisto, né? Onde eu invisto? Porque aí a gente falou que você tem que traçar um objetivo, que você tem que entender o teu ICP, que você tem que rever as tuas estratégias, tá? Então vamos lá. Quanto investir em marketing, né? Exato. Já foi dito aqui. O Júnior já deu uma premissa do que é investimento em marketing, tá? Lá quando eu comecei, a pessoa perguntava, olha que interessante, eu também tinha pouca noção, quando eu comecei a trabalhar com isso, e aí a pessoa dizia assim, quanto que eu tenho que investir? Eu falei, cara, eu fazia muito tráfego pago só no começo, né? Sim. Aí eu disse assim, cara, vamos investir aí o que você sente-se confortável no primeiro mês em gastar. Cara, que coisa mais sem sentido, né? Como assim se sente confortável? O cara não, se sente confortável em gastar 100 pila. Então, lascou. O que eu queria dizer com isso? Não é que eu era tão burro, né? Eu queria dizer o seguinte, ó. O que dentro do teu orçamento é uma... Faz sentido, né? Faz sentido. Só que aí eu tava jogando a responsabilidade pro cara.
e não assumindo a responsabilidade. Sim. Hoje em dia, como gestor de growth, o nosso estudo é muito maior. O nosso estudo para nós chegarmos a dizer quanto que o cara deve investir, eu já fiz todo um estudo para entender no mercado quanto que ele vai pagar por CAC, quanto que ele vai pagar por impressão, quanto que ele vai pagar por clique, para depois chegar para o cara, olha, quantos clientes novos você quer? Eu quero 100 por mês. Beleza, então para 100 por mês tem que investir tanto. Isso é uma estratégia de investimento. Investimento não é você... eu acho que eu vou investir 1.000, tá bom? Não sei se tá bom, depende do que é o teu objetivo. Sim. Entendeu? Se eu entender que o teu custo por aquisição dentro daquele funil pré-definido custa, sei lá, R$100, né? O teu CAC é R$100 para cada venda e o teu produto custa 100, cara, é muito alto, nem vale a pena, entendeu? Mas o meu produto custa 200 e é 100 o CAC. E eu vendo todo mês para o mesmo cliente. Se você conseguir vender mais vezes para o mesmo cliente, então vale a pena você pagar um CAC alto no começo. Vamos voltar naquele exemplo da loja, né? Eu tenho 30 mil de faturamento por mês, estou começando a investir em marketing. O que eu invisto agora? Quanto eu jogo na mesa? Quanto eu jogo no bolo e para que direção eu coloco esse dinheiro? Eu pesquiso influenciadores? Eu jogo no Impulsionar? Eu contrato uma rádio? Faço um pôster? O que eu tenho que fazer ali para fechar esse assunto, então? O que eu faço? Exato. A primeira coisa é entender o seguinte. Se eu tenho uma loja que fatura 30 mil, qual que é o meu ticket médio? Né? Meu ticket médio. Meu ticket médio é de venda, no caso, né? Então, o meu ticket médio, ele tá em torno de R$150. Nossa, estamos quebrando aqui, não sei porquê. Né? Vamos dar R$100. Show. Meu ticket médio é R$100, tá? Quanto eu tenho que gastar para trazer cada um desses caras aqui? Dessas pessoas aqui. Então, é muito eu entender isso. Aí a gente vai voltar para aquele funil, tá? Vai voltar para o funil. Vai entender o seguinte, ó. Desses R$100, quanto é os meus custos variáveis? Os meus custos variáveis, R$100, eu gasto R$70 em custos variáveis. Me sobra R$30 de margem de contribuição, certo? Então, dessa margem de contribuição, o meu CAC, ele não pode ultrapassar minha margem de contribuição. Da minha margem de contribuição, eu consigo gastar 30% dela, dividido em 3, 1/3 dela, R$10, beleza. Show. Então, R$10 é o teu CAC, certo? A gente faz a conta reversa sempre, né? A gente vê quanto que é o CAC, aí vê quantos cliques precisa, quantos leads precisa fazer para comprar. Por exemplo, a cada 10 pessoas, uma compra, né? A cada 10 é muito, né? A cada 5 pessoas, uma compra. Então, o lead não pode custar mais de R$2 para mim, tá? E aí, para se tornar um lead tem que ser 10, então tem que ser 20 centavos o meu clique. Lógico que isso é uma conta irreal e é irreal esse valor no mercado, tá? Não existe mais clique de 20 centavos. Sim. Eu fiquei pensando, você falou 20 centavos o clique, que legal. Não existe mais clique de 20 centavos. Então, tudo tem que ser pensado, porque às vezes nem fazer esse tipo de ação que eu estou falando é viável. Por isso que se você não botar na ponta do papel, você não faz ideia do que está fazendo. Aí você está fazendo uma coisa que a gente sempre falou aqui, que é o marketing da esperança. Você faz uma ação só e aí fica ali. Tomara que isso dê certo. E isso é a pior coisa e é a coisa que mais é feita no mundo de negócio local. É o marketing da esperança. Eles fazem uma ação e espero que aquilo dê certo. Se não der certo, o marketing não deu certo. E aí que está o erro. Growth marketing é isso. É testar rápido, errou rápido, passa para a próxima coisa. E daqui a pouco se acerta. É ciência. É ciência. Daqui a pouco se acertou de novo. Como é que eu faço? Para escalar? Multiplica. Acabou. É isso. Show de bola. Então, pra gente finalizar esse episódio, que ficou bem longo, um pouquinho extenso aí pra vocês, vamos dar uma dica final pro cara que quer começar agora. Se é uma dica pra gente fechar o podcast com chave de ouro, que dica que você daria pro cara que quer investir em marketing agora? Não tenha medo de errar. Erra rápido, melhora e toca pau. Perfeito. Pô. Então, a dica é teste. Teste. Gente, sem medo de ser feliz. Vamos finalizando esse podcast aqui por hoje. O marketing não funciona? Espero que você tenha mudado essa visão. O marketing ele funciona sim. Você precisa entender o que você precisa estar fazendo nesse começo, que lugares eu tenho que ir, onde eu tenho que estar, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que testar. Eu acho que o principal, a palavra de hoje é teste, né? Teste, muito teste. E
O teste tem muito a ver com estratégia que você vai usar. Então, Exatamente. gostaria que vocês acompanhassem o próximo episódio. Se tudo correr bem na quinta-feira da semana que vem, o nosso episódio 03 vai ser o seguinte: quais as melhores estratégias de marketing para pequenas empresas? A gente vai trazer aí uma gama de estratégias. Exatamente. Né? E vai ter umas em especial aí que vão ser o ouro, tá? Então acompanhe com a gente aí na semana que vem. Considerações finais? É isso. Eu acho que é muito teste, testa rápido, erra rápido e segue o baile, cara. Você pequeno empreendedor, não tem tempo para errar. Não fique muito tempo focado numa coisa só. Testou, deu certo, deu. Não deu certo, descarta, meu amigo. Descarta e segue o baile. Você precisa ganhar dinheiro e ganhar dinheiro rápido. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Fechou. Até a próxima.